Muito bem, sejam bem-vindos a esse vídeo e nele nós vamos falar sobre a segunda etapa da Segunda Guerra Mundial. Nos vídeos anteriores, primeira parte 1 e primeira parte 2, nós falamos sobre como o eixo inicia despontando como um grande hegemônico na guerra, como as grandes vitórias do eixo e realmente fazendo com que grande parte da Europa tivesse uma conquista principal. Neste vídeo de agora, nós vamos falar o que acontece após os dois acontecimentos que nós marcamos. A Batalha de Stalingrado, que foi uma derrota alemã, e a chegada dos Estados Unidos na guerra a partir da Batalha de Pearl Harbor. Estamos aí no ano de 1943, quando os rumos da guerra começam a mudar, e a partir desses dois acontecimentos a gente vai ver então que os aliados passam a liderar o conflito até que conseguem serem os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Depois da Batalha de Stalingrado, em que a gente falou que ela foi disputada, utilizando-se inclusive das ruínas da cidade destruída, em que os alemães chamavam inclusive essa guerra de ratos, porque era uma guerra entrincheirada, em que casa a casa, bairro a bairro, as forças soviéticas faziam resistência contra a guerra, contra os inimigos, e conseguiram dessa forma serem vitoriosos na Batalha de Stalingrado, e as tropas alemãs se retiram de Stalingrado. Após essa batalha, a gente tem que entender que a Alemanha perdeu a Batalha de Stalingrado, mas ela continuava dentro de território soviético, tentando manter as suas posições e, quando não, fazer ofensivas para conseguir ganhar ainda mais território. Nesse sentido, depois da Batalha de Stalingrado, é importante também a gente observar conflitos entre os soviéticos e alemães que levaram exatamente os alemães a serem expulsos do território soviético completamente. Nessa expulsão, a gente destaca a chamada Batalha de Kursk, que foi perto dessa cidade, em que essa batalha ficou caracterizada por uma luta entre tanques de guerra, né? Então a gente teve momentos nessa batalha em que os tanques começaram a atirar a queima-roupa muito perto um do outro contra os seus tanques inimigos. Esta batalha, ela já caracteriza, após a derrota de Stalingrado, uma queda, um enfraquecimento da Alemanha em termos de soldados, em termos da sua produção industrial. Ela já demonstra que a Alemanha começava a ficar enfraquecida, abalada pela perpetuação da guerra. E se a gente observar os números dessa batalha, a gente observa, por exemplo, a superioridade soviética, inclusive em termos de fazer uma contraofensiva. Veja só, os alemães tinham apenas 780 mil soldados contra cerca de 1,9 milhões de soldados soviéticos. Em termos de tanques de guerra, a Alemanha contava com 2.700 tanques, os tanques que eles criaram praticamente para lutar na União Soviética, os chamados Panzers Tiger e Panther, né? Nomes de felinos, né? Tiger e Panther, contra os T-34 dos soviéticos, mas os soviéticos tinham 3.600 tanques para atacar os alemães, quer dizer, uma diferença também considerável. Em termos de aviões, 2.000 aviões contra 2.400 aviões soviéticos e 10.000 peças de artilharias alemãs contra 20.000 peças de artilharia soviéticas. Quer dizer, aqui a gente observa a superioridade nos números da União Soviética. E não é à toa que nessa Batalha de Kursk eles conseguem ganhar dos alemães. E os alemães, logo após isso, dessa última ofensiva, tentativa de ofensiva, eles acabam decidindo que eles realmente têm que recuar do território soviético. E aí, à medida que os alemães vão recuando do território soviético, a União Soviética vai pegando para si os territórios, expulsando os alemães, até que eles chegam em Berlim, a capital alemã, onde vai ser, então, o final da Segunda Guerra para a Alemanha. Mas a Alemanha não foi apenas atacada aqui contra os soviéticos. A Alemanha, ela também foi ajudar a Itália na chamada Guerra da África.
logo depois de iniciada a Segunda Guerra Mundial, houveram sim vários conflitos no norte da África pela possessão de colônias. A Itália tentou retirar algumas colônias da França no norte da África, forças francesas e forças inglesas foram a ajudar e a batalhar contra os italianos. A Alemanha leva então para ajudar os italianos, para ajudar ali os eixos, os chamados, as tropas chamadas de Afrika Korps, que são as tropas alemãs para lutar na África. Ali a gente tem idas e vindas, em alguns momentos a Alemanha e as forças italianas conseguem realmente conquistar posições na África, em outros momentos eles têm que recuar. A gente tem um destaque muito forte ali do general Rommel, o general alemão, que era bem quisto pelo Hitler e por isso foi inclusive indicado para comandar a guerra na África, conseguindo fazer surpreendentemente várias vitórias para o lado do eixo. Mas no final das contas, e principalmente com a chegada inclusive das forças americanas para lutar no norte da África, as forças do eixo não conseguem mais aguentar isso. O Rommel inclusive pede reforços para o Hitler para conseguir fazer alguma resistência ainda das suas tropas na África, o que não é atendido, e aí logo realmente as forças do eixo são expulsas da África, o Rommel sai da África e ali então há uma derrota da Alemanha na África. A partir dessa derrota da África e a partir dessa derrota na União Soviética, o Stalin começa a requerer dos seus apoiadores, dos aliados, dos outros aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, ajuda para atacar a Alemanha e as forças do eixo na Europa, já que dentro da Europa, basicamente as grandes ofensivas contra as forças nazistas era feita pelos soviéticos, até aquele momento. Então, a partir da vitória no norte da África, americanos, ingleses, principalmente, discutem o que eles poderiam fazer para auxiliar a União Soviética na guerra da Europa. E aí eles vão discutir, seria mais interessante a gente invadir a França, ocupada pelos nazistas, e a partir dali fazer um fronte contra a Alemanha, ou poderíamos aproveitar aqui da proximidade do norte da África com o sul da Itália e fazer por ali uma invasão e depois então combater as forças alemãs pela Itália. Parece que os americanos estavam mais propensos a fazer esse ataque na França, que foi postergado, ele aconteceu, mas depois. E os ingleses, então, estavam mais propensos e acabaram saindo ali atendidos naquele momento. Foi uma conferência que ocorreu lá no norte da África mesmo, no Marrocos, na cidade de Casablanca. Os ingleses, então, acabaram convencendo que o ideal naquele momento seria invadir o sul da Itália pela Sicília e a partir dali então enfrentar os alemães. E é isso que acontece. Então o mapa que a gente tem que observar é isso: a Alemanha nazista, as forças do eixo recuam na União Soviética, mantêm sua posição ainda na França, mas no sul da Itália vão receber um novo ataque a partir do momento em que as forças aliadas se estabeleceram no norte da África. A gente tem, então, o que a gente chama na Segunda Guerra Mundial de reconquista da Itália. Pontos a destacar aqui. As tropas brasileiras que participaram da Segunda Guerra Mundial participaram desse processo de reconquista da Itália, o que alguns chamam de libertação da Itália. Por quê? Porque grande parte da população italiana civil estava já contrária ao regime fascista do Mussolini. Tanto é que quando as tropas dos aliados chegam no sul da Itália, eles não recebem tanta resistência quanto eles imaginavam que iriam ter. Isso facilitou, inclusive, o processo de reconquista da Itália. É claro que houve mortes, é claro que houve guerra, é claro que não foi fácil fazer essa reconquista, mas um ponto favorável foi que o Mussolini não era unanimidade mais na Itália, pelo contrário. Tanto é que algum tempo depois o Mussolini é preso pela própria população italiana e julgado e morto por eles. Então acontece esse processo de reconquista da Itália. A Alemanha, inclusive, tem que tirar soldados ali da União Soviética que estavam tentando manter as posições da União Soviética para lutar na Itália, mas não conseguem manter a posição na Itália, e aí o sul da Itália inicialmente e depois o norte passam então a ser dos aliados, passam a ser libertados do regime do eixo. Bom, então aí
a gente tem, a partir de 1944, um outro cenário para a guerra, né? As forças do eixo, ao contrário, já haviam perdido, ao contrário do que tinha acontecido inicialmente, várias vitórias, eles haviam perdido vários territórios, como já disse para vocês, na União Soviética, no norte da África e agora a própria Itália. Qual seria o próximo passo para finalizar a guerra contra a Alemanha? Bom, o próximo passo, então, foi fazer aquilo que os americanos já tinham defendido inicialmente, antes mesmo de chegar na Sicília, no sul da Itália. Vamos fazer um plano para a libertação da França e atacar os alemães ali no lado ocidental. Como é que eles fazem isso?